Por quê? Hitler consertou o Estado alemão. Hitler pegou uma Alemanha... Se eu avaliar Hitler do ponto de vista administrativo, econômico, político, Hitler merecia um prêmio Nobel. Só que o camarada... Como quase ganhou. Quase ganhou. É. Só que o camarada era um demônio. Porra! Pô, 6 milhões de judeus nas costas dele. Não tem uma figura mais próxima do demônio do que Hitler. Mas só que ele não deu um tiro. A gente fala muito do Hitler, mas esquece que Hitler não deu um tiro. É verdade. Ele não assassinou diretamente ninguém. É o poder da palavra, das ideias. Das ideias, numa Alemanha que é o berço da cultura. Pelo menos... Não eram burros, eram pessoas cultas. Pelo contrário, até hoje. Um dos meus doutorados é em teologia. Então... E a gente, para fazer doutorado em teologia, você tem que estudar pelo menos um pouco de alemão, porque tem palavras em alemão que não se traduzem na filosofia e na teologia. Que é impossível, né? Não, a Alemanha... quer dizer uma coisa e aquilo... E é só aquilo em alemão. Você entendeu? Zeitgeist. Zeitgeist, o espírito do tempo. E né? mesmo assim não é o significado mesmo. Não é. Schadenfreude, que é uma alegria na desgraça. Então tem muita coisa. Eu não falo alemão, mas eu tive que aprender um pouco de alemão para poder entender o pensamento alemão. Senão não dá nem para dialogar com os filósofos alemães. E a Alemanha nos deu Heidegger, Goethe, Wagner, Nietzsche. Olha, isso eu não fui nem para a área das... Falei de Wagner, mas nem fiquei muito na área das artes, só da filosofia. Hegel. Então, quer dizer, a Alemanha, apesar de toda essa influência intelectual, de peso... Foi levada por um cara... Foi levada por um cara que nem alemão era, medíocre. Você entendeu? Medíocre, como pintor. Exatamente. Fracassado. Frustrado, né? Baixinho. Ruim de cama, porque até com as mulheres ele tinha problema. Ele contraiu sífilis na juventude, nunca conseguiu se recuperar com aquilo. O Hitler era tudo que você pensa de um cara tapado. E ele conseguiu convencer um país arranjado intelectual. Você tá entendendo? Uma loucura absurda. Então se consertar o Estado resolvesse o problema, não teria o nazismo com 6 milhões de mortos. Exatamente. Então, às vezes, o que eu penso é que, às vezes, essa ideia de querer consertar o Estado para consertar o indivíduo é encontrar a mulher com o amante na cama e queimar a cama. Não vai resolver o problema. Você continua chifrudo do mesmo jeito. Exatamente. Essa cama é o problema. Essa cama é o problema. Eu vou queimar a cama. Vou vender essa cama. Aí ela tá no sofá com o cara. Você tá entendendo? Então não é por aí a coisa. É você colocar o foco em outro lugar e não ver realmente o problema. E por isso que estudando essas coisas, os autores, as propostas, eu particularmente vi mais sentido na proposta bíblica do apóstolo Paulo, que era um cara genial, culto, onde Paulo fala, peraí. O problema não está na sociedade. O problema está no indivíduo. O indivíduo tem que ser redimido. Se você não levar redenção para o indivíduo, você pode dar comida para ele, cultura, educação, tudo, ele vai virar um monstro. E Paulo tinha razões para falar isso, porque ele estava sentenciado à morte por um cara chamado Nero, que teve tudo na vida que Paulo não teve e muita gente não teve. Agripina, que era a mãe de Nero, que sempre papagueava o menino, enchia de doces e balas e tudo mais que você pode imaginar. Estou falando, lógico, de uma figura de linguagem, não tinha doces e balas na época, né? Mas assim, criou um menino, um delinquente, criado ali criou leite com pera, né? Leite com pera. Você tá entendendo? A mulher, desculpa a expressão, seu dando para todo mundo ali para poder fazer com que o filho dele crescesse. Delinquente, você vê o que Tácito contra da vida de César, como ele foi na adolescência, um menino vulgar, criado com tudo ali, e virou aquele monstro. Quer dizer, se o problema fosse a falta de oportunidades, Roma não produziria um Calígula, um César, ou um fraco de um Cláudio. Então, eu prefiro, entre Paulo, o apóstolo, e Rousseau, o filósofo, para mim faz mais sentido Paulo. Sabe por quê? Agora eu vou na questão empírica. E eu vou dar um exemplo até da Segunda Guerra Mundial. Questão empírica. Quando você chega com uma proposta de reformar o Estado para torná-lo melhor, mais igualitário, isto não diminui a população carcerária. Mas quando você joga uma Bíblia lá dentro, você tem um monte de ex-bandidos que agora você pode confiar
a sua casa com o cofre aberto na mão dele que ele não faz mais nada. E eu nunca vi gente falando sobre isso como uma coisa real, porque é real isso. Exatamente. É real. É real. E por quê? É isso que tá aí. É a transformação do indivíduo. E é isso que eu desafio o pessoal, a transformação do indivíduo. As pessoas não querem se transformar. Isso aqui eu aprendi até nem foi só com a Bíblia, não. Foi com a cultura hindu. A Shinavanda falava, por exemplo, que para árvore macieira continuar vivendo, ela tem que soltar as folhas dela e as maçãs dela e se deixar renovar pelo outono e o inverno, até a primavera. E ele fala, o ser humano é a única árvore que no outono não quer soltar as folhas. É a metáfora para que não soltar as folhas seria o quê? Não se despir de... Não se despir de preconceitos, de mudança de vida. O máximo que a gente quer é ser melhor cidadão, melhor pai, melhor filho, melhor aluno. Mas a Bíblia fala que eu não preciso ser melhor cidadão, eu preciso ser nova criatura. A proposta bíblica é mais radical, é rasgar o Rodrigo. Por isso que Jesus falou uma vez com Nicodemos, falta uma coisa para você, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Como nascer da água? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus, Nicodemos, aí que tá, meu filho. Jesus também é um cara bem-humorado, eu falei isso com você. Então, a gente estava conversando sobre isso. Ele falou, olha, se eu tô falando das coisas da terra, você não tá entendendo, como é que você quer que eu te fale do céu? Aí ele usava metáfora, parábola, exagero. E Jesus jogou direto. Mas são as ferramentas que a gente usa para fazer piada. Exatamente. Só que não parecem piadas porque ressoavam na época, né? Não é?